Boa noite, irmãos. Vamos ler a Epístola aos Romanos, do capítulo 2, do verso 7, até o capítulo 3, verso 8. Diz assim: Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu, que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu, que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é o é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E, se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Eu vou ler o texto também, Dal? Pode ler aí, fica ruim. Eu posso ler, sim. Vamos lá, então. Os judeus iluminados, o homem religioso, favorecido com a palavra de Deus, está sob a sentença do juízo divino. O trecho é do capítulo que a gente acabou de ler, o 2 e o 3. Paulo prossegue e diz: Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, ao se voltar para falar aos judeus, fica claro que ele passou para a terceira classe de homens na raça humana. Agora é a vez dos judeus esclarecidos serem intimados para o tribunal de Deus. Até agora, no indiciamento de Paulo, os judeus teriam concordado com tudo que ele disse sobre os gentios, que mereciam estar sob a sentença do juízo de Deus. Mas agora, nessa passagem, Paulo prossegue mostrando que os judeus não deveriam pensar que estavam isentos de alguma forma.
Eles também são culpados e estão sob a sentença do juízo divino, porque além de terem o testemunho da criação, também têm o testemunho da lei de Deus, as escrituras do Velho Testamento. Por terem recebido privilégios especiais de Deus, os judeus têm uma falsa sensação de segurança em relação ao julgamento. Essa falsa segurança é baseada em um mal entendido de três coisas. Primeiro, eles eram descendentes de Abraão. Segundo, eles eram os guardiões da lei. E terceiro, eles eram circuncidados. Assim, os judeus confiavam em sua hereditariedade, em seu conhecimento e em uma ordenança. Eles achavam que essas coisas garantiam que não seriam condenados quando saíssem deste mundo. Nesta próxima série de versículos, Paulo retoma essas três coisas, uma de cada vez, e mostra que nem a lei, nem a circuncisão, nem ser um judeu podem abrigar uma pessoa do castigo de seus pecados. De fato, ele mostra que aqueles sinais exteriores do favor de Deus, na verdade, tornam os judeus mais responsáveis do que os gentios que foram menos privilegiados. Eu acho que foi no sábado, que a gente foi sábado, sim. A gente leu Filipenses, capítulo 3. Quem participou pode lembrar. Capítulo 3, verso 1, 2 e 3 e 4, né? Fala assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que podia confiar na carne, ainda mais eu. Aqui é Paulo falando, né? E aí ele continua falando: circuncidado, 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reportei-o perda por Cristo. Até aí, né? É interessante esse texto aqui, porque aí nessa parte de Romanos, né, a gente vê Paulo colocando aí que os judeus, né, que estavam confiando em quê? Estavam confiando na carne, confiando na sua hereditariedade, né, que eles são nascidos de Abraão, então judeu ali, né, da linhagem ali, confiando na lei, ou seja, no seu conhecimento ali que eles tinham, da verdade de Deus, porque a lei é santa e verdadeira, né, mas estavam se baseando nisso, e confiando também num ritual que era a circuncisão. E a gente vê aqui Paulo falando aqui em Filipenses que a circuncisão, na verdade, somos nós que servimos a Deus no Espírito. Isso foi muito comentado pelos irmãos no sábado, né? Foi muito interessante a reunião e os comentários sobre esse capítulo de Filipenses. Depois os irmãos podem ler o capítulo todo de Filipenses, capítulo 3. Mas remete muito a isso, né? Que o que Paulo também fala aí em Romanos nos leva a esse entendimento também, de que não basta um ritual, uma coisa física da carne exterior, né? Que para a pessoa achar que pode estar justificado ou ser justa diante de Deus, né? Então, não é isso. A gente sabe que é o que
está aqui, né, no verso 3, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Né? E o grande problema dos judeus era esse, né? Eles confiavam na carne, na sua religião, no seu conhecimento, e todas essas coisas se elevou ao coração deles, de forma que eles se tornaram um povo muito orgulhoso, muito prepotente, muito senhores de si mesmo, né? Tão senhores de si mesmo a ponto de não receber o verdadeiro Senhor da vida deles, que foi o Senhor Jesus Cristo, quando veio. Porque eles se achavam, né, senhores de si mesmo e detentores, né, da verdade, e quando a verdade veio até eles, né, o Senhor Jesus, o Messias dele, quando veio até eles, a luz, né, a verdadeira palavra de Deus, e aí eles não receberam. Por causa de quê? Por causa de um orgulho, de uma vaidade, uma prepotência, que cegou o entendimento deles daquilo que é a verdade, da luz que estava iluminando ali perante eles. Estavam cegos. O Senhor Jesus até uma vez falou assim, né, que eles eram cegos que guiavam outros cegos, né? Os fariseus ali na época, né, representando ali a parte religiosa, vamos dizer assim, do povo judeu. Ele chamou de cegos que guiavam outros cegos, porque não conseguiam ver a luz e a verdade e a revelação de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né, ali. E se a gente for fazer uma extrapolação, né, para nossos dias hoje, para nós hoje, muitos cristãos estão cegos, né, e não conseguem ver a verdade que foi dada à igreja por causa exatamente desses que estão aí cegos guiando outros cegos. Por causa de quê? Por causa de religião, né? Por causa de religião. Não vive em Cristo. Não entende que a fé cristã, que não é uma religião, mas é o viver, né? A pessoa, a vida da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está baseada, está centrada, né, nessa pessoa, o Senhor Jesus, e não em regras, em costumes, em rituais, em formas de se, vamos dizer assim, de se adorar. Está baseada na pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí, por muitos, mesmo cristãos, sendo cristãos, terem se apegado a essas coisas, como os judeus se apegaram, né, perderam essa capacidade de apreciar, né, a pessoa do Senhor Jesus Cristo e viver sobre esse senhorio dele na vida deles. Né? Então, e isso, irmãos, é uma coisa que pode afetar até mesmo nós que estamos, né, assim, tendo o entendimento do lugar de reunião, do centro que é Cristo Jesus, e de todas essas verdades que foi dada para a igreja, né, que foram trazidas por Paulo, mesmo a gente tendo o Senhor nos dando essa misericordiosamente e bondosamente, Ele sabe os propósitos dele, nos dando esse entendimento, a gente tem que vigiar e nos julgar nós mesmos, para a gente não cair entrar no modo religioso de vida cristã. Se a gente entra no modo religioso de vida cristã, né, a gente cai. Porque o modo religioso é aquele modo em que a gente olha para o nosso irmão e a gente se acha melhor do que o nosso irmão. Porque a gente está fazendo tal e tal coisa, a gente está praticando tal e tal forma de agir,
e a gente se acha melhor do que o irmão. Então, esse é um modo religioso. E a gente pode cair num erro desse. Né? Todos nós temos essa capacidade de cair nisso, nessa situação, se não vigiarmos, se não julgarmos a nós mesmos todos os dias, né, para andarmos conforme a verdade que é Cristo Jesus. Só isso aí, irmãos. Só para complementar, irmãos, muitos na cristandade pegaram esses versículos, né, de Romanos e trouxeram uma confusão muito grande. E ela tem se perpetuado aí por muito tempo. Uma questão que a gente já sabe, com certeza, a maioria ou todos já sabem, mas aproveitando esse texto para a gente relembrar, eles usam esse texto, esses versículos, para, tirando total do contexto, para dizer que nós, a igreja, somos continuação de Israel, dos judeus. Eles vão usar esses versículos. Então, é muito importante a gente ficar atento quanto a isso. Entender que nós, igreja, não somos continuação de Israel, não somos judeus, tem nada a ver com judeus, e que Deus enxerga 3 povos na terra, como está escrito hoje, judeus, gentios e a igreja. Então a palavra não pode entrar em contradição. Não poderia ir Paulo estar argumentando que nós somos continuação dos judeus, já que vai ter um outro versículo lá adiante que ele mesmo vai dizer que tem deles, porque, para não dar escândalos, nem a judeus, nem a gentios e nem a igreja. 3 povos. Né? Então é muito importante a gente ficar atento, porque muitos ficam presos a esses versículos e vão brigar aí dizendo que nós somos continuação dos judeus, porque está escrito aí que judeus somos nós, tal, que a circuncisão é no espírito e tal, e não na carne. E vão pegar isso daí para validar, né, essa doutrina que trouxe muitos malefícios para o testemunho da igreja na terra. Talvez foi a mais perniciosa, a mais problemática foi essa doutrina. Então é muito importante a gente ficar atento. Né? A gente ainda costuma encontrar irmãos, né, que ainda estão presos a essa doutrina, né, e eles começam a te julgar segundo a Bíblia, de acordo com Israel, com os judeus. Então, assim, se você está desempregado, você tem algum problema. Se você não está prosperando, você não prosperou na sua vida, não, porque está escrito aqui, ó, que a gente teria bênçãos, que a gente ia prosperar, que se você andar correto, andar certinho nos caminhos do Senhor, é só bênção, é só vitória. Então, irmão, tem alguma coisa errada. E aconteceu esse acidente aí com você? Rapaz, sua situação não está boa, não. Entendeu? Aí eu falo, e o que aconteceu com os apóstolos? Será que eles estavam com a vida totalmente errada? Porque foram cerrados ao meio, foram queimados. Paulo ficou de aluguel na pousada durante 3 anos. Aí, será se ele estava em pecado? O que estava acontecendo com a igreja, com eles nessa época, né? Então, olha que ponto chegou. Pego a própria Bíblia, pego esses versículos para validar uma doutrina totalmente errada e ainda vai te acusar porque você não está andando segundo a Bíblia, você deve estar em erro porque você não está prosperando. Você não está tendo uma vida de saúde, de sucesso, né, como é prometido a Israel, o povo terreno. É muito importante a gente tomar cuidado e ficar atento com isso para a gente não cair, né, nesse engano que é maligno e que traz muita fraqueza ao cristão.
O versículo que o irmão Isaac citou está em 1 Coríntios 10, verso 32, que fala: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 32. Né? O irmão Isaac citou aí. A irmã Cleonice também falou aqui que aplicam bastante Deuteronômio 30. Vamos ver. Vamos ver lá também. É bom a gente conhecer esses Deuteronômio 30. E tem um versículo, Cleonice? Algum irmão sabe dizer aí também? Pelo primeiro versículo já demonstra que é o que o irmão Isaac, né, se não me engano, estava falando. Ah. E será que sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus. Continuar aqui lendo, deixa eu ver. E te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz conforme tudo o que te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Acho que só vai em primeiro mesmo. Porque seguindo aqui parece que vai falar de cativeiro, né? Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. A irmã está falando aqui que o primeiro versículo fala de bênçãos e maldições, né? Se obedecerem. Boa noite, irmãos. A gente vai percebendo, né? Quando a gente vai aprendendo a palavra de Deus e dividindo bem a palavra de Deus, como fala lá em 2 Timóteo, capítulo 2, a gente vai percebendo que o povo de Israel, no Antigo Testamento, eles não tinham uma noção das coisas celestiais, de assuntos celestiais. Eram sempre questões terrenas, coisas da terra mesmo. Quando se falava em vida, se falava na vida na terra. Quando se falavam de bênçãos, eram bênçãos na terra. Por isso o que a irmã citou aqui, né, de Deuteronômio 30. Era a condição que o Senhor deu para o povo de Israel. Se me obedecer, vai ter, deixa eu ver. Inclusive, irmão Dal, desce um pouquinho em Deuteronômio 30. Eu vi um versículo que fala até de vida, para que vivas. Deixa eu ver onde é que está. Versículo 6. E o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor, teu Deus, com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Esse contexto de viver, de morrer, ou até quando tinha a palavra condenação no Antigo Testamento, era o Senhor tratando com o seu povo terreno em uma maneira totalmente terrena. Eles não tinham essa revelação de coisas celestiais. E a gente vê uma figura disso, né, no livro de Jó, por exemplo, quando ele fica se perguntando sobre o julgamento de Deus, inclusive até
se lamentando por não ter um mediador entre ele e Deus, para que ele pudesse ser perdoado diante de Deus, né? Então, eles não tinham esse conhecimento. Mas Deus abençoava o seu povo terreno com bênçãos terrenas. E, inclusive, em Romanos, eu acho que é Romanos, acho que já era no capítulo 3, quando é falado da circuncisão, o apóstolo Paulo fala que não adianta ter a circuncisão no modo judeu, né, de fazer aquela prática, que, se eu não me engano, era tirar o prepúcio, né, do bebê no 8º dia, mas mostra que essa circuncisão era algo apenas exterior. Cadê, gente? Onde é que tá? Eu acho que eu li circuncisão umas 10 vezes, não estou encontrando mais nenhum. Foi, acho que no capítulo 3 aí já, do Romanos, ele fala, 2 a partir do 25, né? Eu quero ler quando o apóstolo, ele fala que não é de nada essa circuncisão dos judeus. Ah, tá. Aqui, ó, verso 25, Romanos 2, 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Ou seja, aquele feito exterior que os judeus faziam para dizer que era o povo de Deus terreno, não era nada mais do que um sinal exterior de que aquele povo era o povo terreno de Deus, só que aquilo não tinha nada a ver com essa questão espiritual, ou uma questão de ter a salvação eterna, como a gente conhece. Então, os judeus, como o apóstolo Paulo fala aí, eles tinham uma certa soberba, ou se achavam mais do que os outros povos, porque Deus tinha separado o povo de Israel. Mas quando o Senhor Jesus, ele veio à Terra, e inclusive ficou revelando coisas novas, celestiais para os judeus, que inclusive eram coisas que eles não tinham conhecimento. Quando o Senhor, por exemplo, fala do lago de fogo, fala, por exemplo, né, da vida nos céus, porque se eu não me, tem uma passagem mesmo em Mateus que um judeu pergunta para o Senhor, mestre, se uma mulher, não sei se os irmãos lembram dessa passagem, se uma mulher perde um marido e depois perde outro, com quem é que ele vai ficar, com quem ela vai ficar no céu? Então mostra que eles tinham essa ignorância, né, das questões celestiais. Aí o Senhor explicou que vai ser como anjos, que não vão ter filhos e tal, né? Por exemplo, tem a passagem, por exemplo, do rico, que vai fazer a pergunta ao Senhor, eu acho que esse é o Mateus capítulo 19. Deixa eu ver qual versículo. Verso 16. Capítulo 19, verso 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só que é Deus. Aqui, irmãos, tem um problema de tradução. Aqui o Senhor, na verdade, está querendo dizer que, por que fala bom, isso que o rico quer fazer? Não há bom que o homem pode fazer, o único bom é Deus. Ele quis dizer nesse sentido. Aí ele continua: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aí vem a questão, irmãos. As pessoas do Antigo Testamento não tinham esses questionamentos sobre vida eterna, como a gente conhece hoje. Que é o quê?
essa vida em comunhão com o Pai e com o Filho, né, eternamente nos céus, eles não tinham essa revelação. Então, quando o rico chega para o Senhor para falar sobre vida eterna, assim como eu tinha dito lá no início, né, como eles tinham uma perspectiva somente terrena, o rico estava querendo saber como ter a vida eterna aqui na Terra. Ou seja, aquilo não foi uma pergunta espiritual, ele não estava pensando nas coisas celestiais, ele estava pensando em viver aqui na Terra para sempre. Que era o que o judeu buscava. E como é que eles buscavam isso? Na obediência à lei. Só que aí eles percebiam o fracasso porque ninguém conseguia viver eternamente na Terra. Por quê? Não conseguiam cumprir a lei. E é isso que o apóstolo Paulo fala, de que a circuncisão só valia realmente se eles conseguissem cumprir a lei, mas ninguém conseguia cumprir. Por isso que o Senhor fala, se queres, ele fala, você já sabe os mandamentos. Sobe um pouquinho o DAO para poder ver os mandamentos que o Senhor fala, por favor. Não, desculpa, desce no caso, né? Aí, ó, por exemplo, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem como alguém conseguir uma vida eterna nos céus, ser feito nova criatura, seguindo esses mandamentos? Não. Por quê? A gente até pode seguir esses mandamentos aqui, mas e os outros? A lei não se resume só a isso aqui. Então, o rico não estava falando de vida eterna nos céus. Eles não tinham essa revelação. Ele estava falando no sentido terreno. Eu estou falando isso, irmãos, para mostrar para os irmãos que tudo no Antigo Testamento, esses termos de salvação, quando tiver uma palavra lá, como bênção, como condenação, não está se falando no sentido celestial e nem salvação ou perdição da alma. Porque eles não tinham esse conhecimento. Essa revelação só foi trazida a partir dos evangelhos. Porque, irmãos, como o irmão Isaac bem disse mais cedo, as pessoas pegam versículos bíblicos, e não importa em que livro seja, e pegam, que também tem nas epístolas, as igrejas, nas epístolas de Paulo, e fica aplicando como se fosse uma doutrina para a igreja, porque aquela palavra também está lá. Só que aí que vem a importância da gente saber muito bem o contexto. Esse é o resultado principal. Não, Google, obrigado, meu Deus do céu. A importância da gente saber o contexto, de onde está aquele versículo, para quem era aquele versículo, a finalidade, e entender que muita coisa de sentidos de palavras não tem a mesma finalidade. Por exemplo, bênçãos. A bênção de Israel são bênçãos terrenas. E as nossas? Bênçãos celestiais. Israel tinha que seguir a lei para poder ter as bênçãos. Era uma troca. Você segue, aí você vai conseguir viver aqui na terra. Nós não. Nós já recebemos todas as bênçãos espirituais. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais por meio de Cristo. E nós apenas temos que ficar alegre em comunhão com o Senhor por essa graça. Então, é uma coisa que a gente já recebeu e a gente está vivendo agora com a esperança, né, de chegar esse momento para nós tomarmos posse do que é nosso. Então, pode perceber que só a palavra bênção já tem uma finalidade totalmente diferente para a gente. Então, irmãos, é isso. É muito importante a gente saber diferenciar essas coisas para não ficarmos confusos, né? E também vai muito de cara com o que o apóstolo Paulo está falando aí, que a circuncisão da carne exterior não vale de nada quando se está falando de coisas celestiais, de julgamento de Deus, nada disso adianta. Isso é só aparência exterior. É isso, irmão. Só para complementar, Michel, esses pecados, né, que o Senhor Jesus falou para aquele jovem, está na horizontal, né? Imagine se fala na vertical. O da horizontal já não consegue cumprir, imagine o da vertical. E a irmã falou lá do Deuteronômio, no versículo 9, do Deuteronômio 39, fica bem melhor para a gente entender. E o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, para bem. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou em teus pais.
Então, como você bem falou, né, é na terra, é tudo, é animais, é o fruto da terra. E aí as pessoas tornam essa confusão. Se você não estiver prosperando, se você não tem terra, se você não tem casa própria ainda, se você não tem carro, é bom botar o joelho no chão porque você está em pecado. Tem alguma coisa errada, você não está orando como deveria orar, não está jejuando e nem consagrando. Então é hora de botar o joelho no chão, já que você está pagando aluguel, ou está enfermo, ou está com algum outro tipo de problema. Olha como isso fica complicado. E aí, como eu falei lá em Romanos 2, né, que eles confundem e falam que nós somos judeus, no 28 e 29 fala, porque não é judeu quem é no exterior, nem é circuncisão que é exterior na carne. Mas aí a confusão é aqui, mas é judeu que é no interior. E circuncisão aqui é do coração, no espírito. Então, irmãos, aqui está falando que somos nós. Porque está falando que é no espírito, a igreja é espírito, vai adorar em espírito, aí vai pegar aqueles versículos que fala que adora em espírito, em verdade e tal. Não há letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então vamos pegar esse versículo aqui isolado para corroborar com a doutrina deles, dizendo que nós somos continuação dos judeus. E não tem nada a ver com o que eu já falei. Está bem claro que nós somos igreja, um povo celestial, vamos encontrar praticamente em todas as cartas, deixando bem claro que nós não somos, então não tem como entrar em contradição à palavra de Deus. Ô, Dal, se eu estiver falando, tá com o microfone fechado. Me ouvindo? Agora sim. Oxe, parou aqui. Sim. Eu estava falando aos irmãos aqui que a gente poderia passar para outro ponto, né? Não sei se algum irmão ainda queria comentar. Michel, você quer ler esse daí? Pode ler. Pronto, leu tudo, Dal? Essa parte dá para ler tudo também, não é muito extenso, não. Pequenininho, é. Então vou ler. A lei não pode proteger um judeu do julgamento. Do capítulo 2, do 17 ao 24. Os judeus repousaram no fato de que Deus lhe havia dado a lei, as escrituras do Velho Testamento. Eles viram isso como um sinal de que Deus os aprovou. Assim, criam que de todos os povos eles estariam isentos do julgamento de Deus. Isto, no entanto, não é verdade. As próprias escrituras, sobre as quais eles descansaram, ensinam que Deus julgará o seu povo. Paulo prossegue mostrando que a luz que a lei derrama sobre os homens não os protege do julgamento, mas sim expõe todos os que ficam aquém de seus padrões. Verso 18. A responsabilidade dos judeus foi ampliada pelo fato de estarem familiarizados com as exigências declaradas na palavra escrita de Deus. Conheciam a vontade de Deus e, portanto, eram capazes de aprovar as coisas excelentes. Eles podiam avaliar com precisão
questões de diferenças sutis em relação à conduta moral, porque eram instruídos por lei. Sabes a sua vontade, não poderia estar se referindo ao mistério da sua vontade em Efésios, porque isso não fora revelado no Velho Testamento. É antes o conhecimento da sua vontade em assuntos morais e práticos da vida. Tendo e conhecendo a lei, era a mente de Deus que os judeus fossem seu instrumento para instruir os gentios nas coisas pertencentes ao reino de Deus. Paulo fala de 4 coisas nas quais os judeus se orgulhavam, como vaso especial de testemunho de Deus para o mundo. Eles eram guia dos cegos, luz do que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças. Seu objetivo, ao apresentar isso, era mostrar que os judeus eram muito mais responsáveis que os gentios, pois aqueles que ensinam a palavra de Deus devem praticar as coisas que ensinam. Paulo, então, faz aos judeus uma série de perguntas retóricas sobre se praticavam o que ensinavam. Ele responde suas próprias perguntas com o fato de condenar que não tinham praticado o que haviam professado ensinar, e assim provou que eram hipócritas. Ele diz: tu, que te glorias na lei, desonras a Deus para a transgressão da lei? Em vez de atrair pessoas para Deus, a hipocrisia deles tornara o nome de Deus blasfemado entre os gentios. Paulo cita Isaías 52:5 para apoiar esta acusação. Assim, Paulo mostra que porque conheciam e ensinavam os requisitos de Deus na lei, mas não os praticavam, eles eram muito mais culpados que as 2 classes de gentios a quem já havia se dirigido. Tiago confirma isso. Ele disse que todos os que assumem lugar de mestre estão em perigo dos mais duro juízo, se falharem. Este foi definitivamente o caso com os judeus. Ter a lei, conhecer a lei e ensinar a lei não salva o judeu, mas essas coisas o tornam extremamente responsável. Esse fato sustenta o que Paulo já estabeleceu no capítulo 2, referente ao julgamento de Deus, que o aumento da luz traz o aumento da responsabilidade. Dal, vamos ler os versículos aqui quando fala que as Escrituras ensinam que Deus julgará o seu povo no Antigo Testamento, lá em cima, no parágrafo. Eu achei um ponto interessante esse da gente ver. A partir do 3 fala assim, Salmos 50, verso 3 e o 4. Virá o nosso Deus e não se calará, adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. O outro é Salmos 135, verso 4. Isso, verso 14, perdão. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Próximo, Amós, capítulo 3, verso 2. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós.
Vamos ler mais versículos aqui? A gente pode ler esse daqui de baixo que... Deixa eu ver. Que Tiago fala, né? Eu vou ler só essa partezinha para a gente chegar aqui no versículo. Assim, Paulo mostra que porque conheciam e ensinavam os requisitos de Deus na lei, mas não os praticavam, eles eram muito mais culpados que as duas classes de gentios a quem já havia se dirigido. Tiago confirma isso. Ele disse que todos os que assumem o lugar de mestre estão em perigo do mais duro juízo, se falharem. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. É algo para refletir também, né, irmãos? Se para os judeus que havia luz houve aumento da responsabilidade, e para nós, hoje? Vamos passar para mais um tópico. São 9h13, dá tempo. Ô, Dal, antes de passar para mais um tópico, a gente podia ler aí 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, que aí Paulo, nesse texto aí, o irmão Luciano está falando, né, que os judeus, tem uma parte que ele fala que os judeus achavam que não iam ser julgados, né? Eles pensavam que não iam ser julgados porque eles detinham todo aquele o conhecimento, a lei, aquelas coisas todas. E depois ele fala, aí o irmão mostra ali que nos textos lá do Velho Testamento, nos Salmos e outras partes, mostra que Deus ia julgar o povo dele sim. E às vezes também a gente sabe que o cristão ele não vai entrar em condenação, né? Mas tem um julgamento também que a gente vai passar, porque aí fala no capítulo 2 Coríntios 5, 10, fala, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Né? E esse todos aí é todos os homens, né? Todos. São todos mesmo. Né? Então, o cristão também vai passar pelo tribunal de Cristo, não é o trono branco, né? Mas é o tribunal de Cristo. Mas não é para condenação. É um tribunal com um caráter diferente do tribunal que vai passar aqueles que não creram no Senhor Jesus, os que estão mortos, né? Eles vão para um tribunal no caráter onde vai ser lavrada a sentença, ou dada a sentença deles, que é o lago de fogo. O cristão vai para um tribunal, o tribunal de Cristo,
mas eu tenho um outro caráter, que é um caráter mais de avaliação e é como o juiz que avalia uma obra de arte, né? Ele não condena as obras de arte, ele apenas avalia as qualidades, as características da obra de arte e tudo mais, né? E diz fala sobre a beleza, mostra a técnica que foi usada, tudo mais. Então, não está condenando a obra de arte, está avaliando a sua beleza, as suas características, aquelas coisas todas. E no caso do Tribunal de Cristo para o cristão, vai ser nesse sentido, né? Avaliar a vida e mostrar, né? Vai ser uma coisa que vai mostrar para nós tudo o que a gente fez por meio do corpo. Então, desde que a gente nasceu até quando se converteu, creu no Senhor Jesus, tudo vai ser mostrado. Mas tudo isso vai fazer com que a gente saia dali, daquele momento, né, rendendo mais louvor, admirando mais ainda a graça e o grande amor do Senhor Jesus por nós, né? Que nós vamos compreender a profundidade, vamos ter uma compreensão, acho que não total, mas uma compreensão melhor ainda do que nós temos hoje, da profundidade, da grandeza do amor, da graça do Senhor Jesus, dos livramentos que Ele nos deu, das coisas como Ele nos tratou e a gente nem percebeu, né? E a gente vai, então, poder assim, depois sair desse julgamento, vamos falar entre aspas aí, né? Esse julgamento, com esse outro caráter, sair com uma admiração ainda maior da pessoa do Senhor Jesus, né? E do seu grande amor e graça. Isso aí, irmão. Então vamos ver quem sabe aí esse próximo aí. Quem sabe a gente encerra nesse. Michel, vou dar um descanso para você, viu? A circuncisão não vai proteger um judeu do julgamento. A circuncisão não vai proteger um judeu do julgamento. Aqui, capítulo de Romanos 2, versículo 25 ao 29. Paulo passa para a próxima circunstância que deu aos judeus uma falsa sensação de segurança. O rito da circuncisão. Os rabinos não ajudaram em nada a esse respeito. Eles erroneamente ensinaram que nenhum homem circuncidado em Israel poderia estar eternamente perdido. Deus instituiu a circuncisão como um sinal de sua aliança com Abraão e seus descendentes. Gênesis capítulo 17, versículo 10 e 11. Os judeus entenderam que isso era uma garantia irrevogável da bênção de Deus para com eles. Gênesis capítulo 15, versículo 5, capítulo também 17, versículo 10. Já que estavam em um relacionamento tão seguro com Deus, criam que era impossível que Deus os julgasse, porque ele estaria voltando atrás na sua palavra se o fizesse. Como Deus poderia julgar aqueles a quem prometeu abençoar? Nesses versículos, Paulo explica que a circuncisão não protegerá uma pessoa do julgamento.
assim como confiar na lei não o fará. Ele mostra que um judeu precisava ter mais do que o sinal exterior da circuncisão em seu corpo para ser um verdadeiro judeu, a quem Deus aprovou. Ele diz: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Os judeus tinham a circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas eles também precisavam da circuncisão a que é do coração, o que envolvia ter fé. Se o destino eterno deles fosse estar seguro, a circuncisão é um sinal exterior prometendo bênção externa a Abraão e seus descendentes. Isto estava relacionado a bênçãos temporais, tais como posse da terra de Canaã, crescimento abundante de colheitas, boa saúde, proteção contra seus inimigos terrenos e etc. Essas coisas temporais têm a ver com a vida na terra, com o favor de Deus. Elas não têm nada a ver com o destino eterno de uma pessoa. Os judeus, no entanto, confiavam erroneamente no rito da circuncisão, que tem a ver com a bênção temporal, e imaginavam que ela lhes assegurava a bênção eterna. Os judeus não estavam sozinhos nesse mal-entendido. Vamos ver agora aqui, parte que nos cabe, né? Muitos cristãos professos igualmente confiam no batismo, na membresia da igreja, nos votos de confirmação, etc. Mas essas coisas não asseguram sua bênção eterna. Paulo refere-se à circuncisão de 3 maneiras. Representa os judeus em nível nacional, em oposição aos gentios que são considerados como a incircuncisão. Indica o verdadeiro rito em si, o procedimento médico-literal realizado no corpo. Representa uma vida que é separada para Deus em fé, da atividade da carne. É interessante esse paralelo, né, entre a circuncisão e o batismo, né? Você vê que a circuncisão também era feita lá a criança ao 8º dia. E muitos deveriam... Essa criança tinha fé, essa criança conhecia Deus. Ao 8º dia era circuncidada para fazer parte do povo de Israel, para ficar inserido dentro do povo. Se não fosse feito isso, a alma seria extirpada do povo. É assim que Deus fala. Mesma coisa hoje para nós, pode fazer esse paralelo. Por que não introduzir essa criança na casa? Nessa grande casa, na bolha ali, na proteção. Né? E o batismo é isso, é exterior. Né? É a fé do pai, dos pais, ao colocar essa criança, né, dentro da casa. Não significa salvação, nem vida eterna, como não era lá a circuncisão. Como nós sabemos que muitos não foram, se perderam ali. Né?
mesmo estando circuncidados, porque nem todos eram no coração, né, no interior, era só no exterior. Então é muito interessante para fazer esse paralelo batismo e circuncisão, e fica muito claro que não existe essa questão de você ter que acreditar, crer ou ser adulto para que isso possa acontecer. Do mesmo jeito que o judeu passava a ser inserido no povo ao oitavo dia, porque não, a criança não pode ser do mesmo jeito agora, né, no cristianismo, tirar ele do paganismo, inserir ele no cristianismo, está muito claro isso através do batismo, e não significa salvação. Se tiver errado aí, alguém me corrige. Só voltei nesse assunto aí, irmão, do batismo de criança, porque ficou muito forte a questão do paralelo aí com a circuncisão. E não só por isso, mas também, né, quando batizei as minhas filhas, foi uma confusão muito grande, repercutiu muito negativamente na minha família, né, e com outras pessoas que até vinham à minha casa reunir, ler a Bíblia comigo e não vieram mais. Então, estou voltando nesse ponto só para os irmãos entenderem. Talvez alguém esteja passando por isso também, e realmente não será fácil. É uma situação muito difícil de aceitar as pessoas que viveram a vida inteira entendendo de outra forma. Eu até peguei vários versículos bíblicos para mostrar como era o batismo cristão e a diferença dos outros, e mesmo assim ficou difícil para entender, e isso causou até uma certa divisão na família. Então, só voltando nesse ponto, para os irmãos ficarem bem atentos quanto a essa questão do batismo de crianças. Então, irmão, já podemos estar encerrando hoje aqui com esse ponto aí que já lemos. Mais algum irmão quer fazer comentário? Posso dar uma lida de novo só para a gente fixar um pouco mais? E então a gente encerra, ok? Fica certo assim? Ok, Dal. Certo. Vou. Espera aí um momentinho só. Vou ler só esse daí mesmo.
a gente está encerrando. Paulo passa para a próxima circunstância que deu aos judeus uma falsa sensação de segurança. O rito da circuncisão. Como o irmão já falou aí, né? Que é tirar o prepúcio. E isso é um rito, né? Que tinha, que o irmão colocou aqui embaixo, que a gente vê também hoje de procedências médicas, né? Aqueles rabinos aqui, eles são os mestres, né? Os rabinos não ajudaram em nada a esse respeito. Eles erroneamente ensinaram que nenhum homem circuncidado em Israel poderia estar eternamente perdido. Ou seja, eles ligaram aqui esse rito da circuncisão. Os rabinos ensinaram que as pessoas circuncidadas todas estariam seguras. Ensinaram errado, né? Deus instituiu a circuncisão como um sinal de sua aliança com Abraão e seus descendentes. A circuncisão é isso. É o sinal de aliança de Deus com Abraão e seus descendentes. Os judeus entenderam que isso era uma garantia irrevogável da bênção de Deus para com eles. Já que estavam em um relacionamento tão seguro com Deus, criam que era impossível que Deus os julgasse, porque ele estaria voltando atrás na sua palavra se o fizesse. Aqui é feita a pergunta, né? Como Deus poderia julgar aqueles a quem prometeu abençoar? Isso aí seria um pensamento se passando na mente dos judeus, né? Por entender errado a questão da circuncisão. E achar que estavam protegidos porque Deus prometia bênçãos a eles e estavam num relacionamento muito próximo. Mas isso não era suficiente para eles estarem seguros eternamente. Vamos lá aqui. Nesses versículos, Paulo explica que a circuncisão não protegerá uma pessoa do julgamento, assim como confiar na lei não o fará. Ele mostra que um judeu precisava ter mais do que o sinal exterior da circuncisão em seu corpo para ser um verdadeiro judeu a quem Deus aprovou. Ele diz, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Então, nem judeu é exteriormente, e nem essa circuncisão que está falando aqui, que realmente assegura uma pessoa, ou aqui falando-se de judeus, assegura o judeu eternamente a salvo, não é essa circuncisão, que é na carne, não é isso. Mas é judeu o que é no interior. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra. Cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, aqui, os rabinos aqui, né, louvavam aqueles que estavam sendo circuncidados, ensinando errado, e dizendo que estavam seguros eternamente. E esse louvor não vem do homem, mas de Deus. Os judeus tinham a circuncisão, a que era exteriormente na carne, mas eles também precisavam da circuncisão, a que é do coração, o que envolvia ter fé. Essa circuncisão do coração é a fé. Se o destino eterno deles fosse estar seguro. A circuncisão é um sinal exterior, prometendo bênção externa a Abraão e seus descendentes.
Isto estava relacionado a bênçãos temporais ou terrenas, tais como posse da terra de Canaã, crescimento abundante de colheitas, boa saúde, proteção contra seus inimigos, inimigos terrenos, ainda tem isso, né? Proteção contra seus inimigos terrenos, etc. Essas coisas temporais têm a ver com a vida na terra, sob o favor de Deus. Elas não têm nada a ver com o destino eterno de uma pessoa. Os judeus, no entanto, confiavam erroneamente no rito da circuncisão, que tem a ver com a bênção temporal, e imaginavam que ela lhes assegurava a bênção eterna. Os judeus não estão sozinhos nesse mal-entendido. Muitos cristãos professos igualmente confiam no batismo, na membresia da igreja, nos votos de confirmação, etc. Mas essas coisas não asseguram sua bênção eterna. Paulo refere-se à circuncisão de 3 maneiras. Essa circuncisão aí representa os judeus em nível nacional. Foi dado somente aos judeus. Em oposição aos gentios, que são considerados como a incircuncisão. Essa aliança não foi feita com gentios, somente com Abraão e seus descendentes. Caso Abraão ali, né, era na época, mas essa promessa aqui não foi dada para aos gentios. Indica o verdadeiro rito em si, o procedimento médico literal realizado no corpo. Então, essa circuncisão que foi dada lá a Abraão é justamente esse procedimento médico que nós conhecemos aqui, que é feito na carne, é exterior. Representa uma vida que é separada para Deus em fé da atividade da carne. Ali é uma representação. A gente podia dizer que aqueles que estavam circuncidados ali, eles teriam esse sinal para lembrarem que deveriam ter essa vida separada para Deus, mas tendo a fé, e não essa circuncisão feita na carne. Algum irmão gostaria de estar orando para a gente encerrar?